Hoje nós vamos falar sobre um homem conhecido por nome na Bíblia, mas muito pouco compreendido sobre a obra de Deus na sua vida. Nós conhecemos boa parte da história da vida de Jacó, mas pouco nós entendemos como foi a obra de Deus na vida de Jacó. No último sábado nós estávamos falando com os casais acerca de Abraão, ainda Abrão e Saraí. E é importante, amados, compreender que muitas vezes nós, a igreja, nós criamos uma imagem desses heróis da fé de uma forma errada. Criando personagens que para o homem, para a igreja do Senhor, são pessoas inalcançáveis. Seres perfeitos, que não cometeram erros e nem falhas, mas que alcançaram uma posição tão sublime diante de Deus, que nós nos sentimos envergonhados quando olhamos para as nossas vidas. Mas aí quando você começa a ver que o Senhor lá no capítulo 12 chama Abrão e Saraí, e na primeira crise, no primeiro problema que Abraão enfrenta após sair da sua parentela, ele decide ir para o Egito. Ele simplesmente, o pai da fé, não crê que o lugar onde o Senhor o estabeleceu é o lugar onde o Senhor vai cuidar dele. O pai da fé, preocupado, vai para o Egito. E no Egito, ele tendo a sua esposa, uma mulher belíssima, próximos dos 70 anos, ele decide então criar uma estratégia, o homem sendo homem. Ele decide criar uma estratégia para poder enganar os homens daquela cidade, daquele lugar. Ele decide então fazer o quê? Sara, nós não somos casados aqui, somos irmãos. Porque pode ser que algum homem se interesse, até mesmo o próprio faraó se interesse por você e queira me matar, porque você é casado comigo. E uma mulher de quase 70 anos entra no Egito e ela causa um alvoroço. E os homens ficam apaixonados por ela, vão até faraó e contam sobre a presença daquela mulher. Faraó então chega até Abraão, ele é o pai dos judeus, e negocia a compra dela e dá presentes e dotes a ele, e leva-o para o palácio. Talvez você possa pensar que isso foi tudo aconteceu em 2, 3 horas, mas o texto deixa claro, amados, que um tempo passou, e provavelmente, olha o absurdo que isso acontece, um homem que foi levantado por Deus para um propósito. Então faraó percebe que coisas erradas começam a acontecer, ele começa a ser acometido de enfermidade, e eu quero crer, pelo texto, que Sara conta tudo a ele. E ele vai até Abraão e fala assim: que loucura é essa? Como você não me conta a verdade? Eu estou me deitando com a sua mulher? Você me enganou? E ele coloca Sara, Abraão para fora do Egito, e ele vai embora, com bens, com funcionários, com todo o dote que Faraó deu a ele, e com a sua esposa. Não porque ele cria no Senhor, mas por misericórdia de Deus, Deus conseguiu resgatar o seu casamento. Olha o absurdo. Um homem que foi chamado pelo Senhor, como eu e você fomos, mas ainda não compreendendo o que Deus tem para ele. Ainda não compreendendo a verdadeira obra do Senhor na sua vida. Mas no momento em que ele despertar para compreender isso, o Senhor muda o seu nome. E Abraão então começa a compreender quão importante é servir ao Senhor e muda a história da sua vida. Não foi no seu chamado, não foi no primeiro encontro que ele teve com o Senhor. E o que nós vamos falar hoje, amados, é sobre uma vida transformada pelo Senhor verdadeiramente. No capítulo 25 de Gênesis aqui, Jacó nasce e ele é gêmeos, juntamente com Esaú, seu irmão mais velho, nasceu primeiro, e a Bíblia diz que ele nasceu agarrado ao seu calcanhar, e por esse motivo seus pais decidiram dar o nome a ele de Jacó, que significa aquele que se aproveita de oportunidades. Ele é um trapaceiro, ele é um enganador, ele é um homem que se aproveita de todas as oportunidades que passa à frente dele, ele vê vantagem, ele vê uma oportunidade de se beneficiar, então ele vai e se aproveita, e ele recebe este nome, e esta é uma marca colocada pelos seus pais sobre a vida de Jacó. Jacó então cresce, e diante de uma promessa dada que o menor iria ser maior que o mais velho, Jacó então cresce com um desejo.
E amados, não se engane quanto a isso. Nós podemos ter boas intenções, intenções que estejam alinhadas até o reino de Deus, e ainda assim as nossas atitudes estarem desagradando a Deus. Jacó tinha o desejo de tomar a primogenitura do seu irmão, porque ele sabia que existia uma promessa dada ao seu avô, e essa promessa foi passada ao seu pai, e ele queria receber esta bênção que estava sendo passada de geração em geração. Ele se importava com isso, ele dava muito mais valor a isso do que o seu irmão, que deveria receber por direito. Ele dava um valor a algo importante como a bênção do Senhor, mas ele queria fazer por sua vez, da sua forma, da sua maneira. Então o tempo passa e ele começa a criar planos para poder roubar esse direito de primogenitura. E o primeiro plano dele foi convencer o irmão dele. O irmão dele chega do trabalho, o irmão dele era um caçador, e ele então prepara um prato de lentilha ao seu irmão. Ele então convence o seu irmão a abrir mão do direito de primogenitura por um prato de comida, algo tão pequeno por algo tão precioso. Esaú então olha para isso e fala assim: o que eu vou fazer com a minha primogenitura se eu morrer de fome? Do que adianta receber a bênção do Senhor morto? É claro que eu aceito. E ele aceitou o prato de lentilha, comeu e entregou ao seu irmão o direito de primogenitura. Mas isso não é o suficiente, porque não é Esaú que decide se ele vai receber a bênção do Senhor ou não. Essa autoridade foi dada ao seu pai Isaque. Então Isaque não iria ungir ou transmitir a bênção do Senhor a Jacó simplesmente porque Jacó comprou por um prato de lentilha. Então ele decide, ele percebe que é necessário muito mais do que convencer o seu irmão. O seu irmão já estava disposto a abrir mão desse direito, mas ele precisava convencer o seu pai. Conhecendo quem é Isaque, Jacó sabe que se ele pede isso, o pai jamais daria. Então ele ia precisar enganar o seu pai. E juntamente com a sua mãe, Rebeca, que tinha uma preferência, o texto bíblico é muito claro em dizer que Isaque gostava de Esaú, porque Esaú era caçador. Já a Rebeca gostava mais de Jacó, porque Jacó era mais de ficar em casa, de cuidar das coisas da casa, de ajudar, ele sabia até mesmo cozinhar. Então Rebeca ensina, estimula o seu filho a enganar o seu pai. De que forma? Esaú, por ser um homem muito peludo, ela pega então peles de alguns animais e coloca sobre as mãos, sobre os braços de Jacó, prepara um guisado ao seu pai, que espera receber de Esaú esse guisado para então ministrar a bênção do Senhor sobre ele. Enquanto Esaú sai para caçar, Rebeca prepara o guisado, Jacó se prepara colocando as peles dos animais sobre o seu corpo, para então enganar o seu pai. E ele entra na tenda, no quarto do seu pai, e a Bíblia diz que Isaque fala assim: olha, interessante, porque ele é cego, ele não enxerga, a voz é de Jacó, porém aquilo que eu toco, eu percebo que eu estou falando com Esaú, mas a voz é de Jacó. Isaque ignora esse incômodo, ele põe as mãos sobre Jacó e o abençoa, e diz que a bênção do Senhor que foi ministrada sobre Abraão e passada a ele, confiada a ele, agora estava sobre a vida de Jacó, achando ele que falava com Esaú. Jacó consegue enganar o seu irmão, consegue enganar o seu pai cego, mas o seu irmão, ao saber do que Jacó fez, fica furioso. Então Jacó tem que fugir, e ele foge da presença da sua mãe, da sua família, do seu irmão, para escapar, para que ele não seja morto e engolido. O capítulo 27 de Gênesis vem falar como ele tramou tudo isso. Então agora Jacó recebeu aquilo que ele tanto queria, da maneira que ele fez, da maneira como ele achou o melhor caminho, mas agora ele está sem rumo, sem casa, sem comida, sem roupas, sem nada. Então ele encontra um homem, Labão, um homem, amados, desprezível. O servo de Abraão, quando vai chamar Rebeca, quando ele escolhe Rebeca para trazer Rebeca, ele compra o direito. Labão já se mostra ser um homem trapaceiro naquele momento. E agora ele encontra esse homem, e ele encontra uma mulher, filha de Labão, e ele se apaixona por Raquel. Ele bateu os olhos em Raquel e falou assim: eu quero essa mulher.
Só que é o seguinte, Labão, eu não tenho um dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho como comprar o dote. Labão fala assim, então trabalha para mim. E eles fazem um acordo, por 7 anos eu vou trabalhar pela sua filha, e você conhece a história. Depois de 7 anos, Jacó se casa não com Raquel, mas com Léia, sua irmã, a mais velha. Jacó fica indignado, você me enganou. Jacó está colhendo aquilo que ele plantou. Falou, mas eu não vou deixar a mais nova se casar, tendo a mais velha ainda solteira. Então ninguém vai querer se casar com ela. Primeiro vai casar a mais velha e depois a mais nova. E chega a um segundo acordo, eu vou trabalhar por mais 7 anos. E por 14 anos ele trabalha até conseguir casar-se com Raquel. Ele queria Raquel a qualquer custo. Parece uma história de amor linda, né? Numa outra oportunidade nós falamos sobre quem é Raquel. E que escolha, entre aspas, maravilhosa Jacó fez. Mas ele queria, ele lutou por ela. E amados, por 20 anos, ele viveu longe da sua família, do seu pai, do seu irmão, e sobre ele havia uma culpa que o atormentava constantemente. E é disso que nós vamos falar hoje. Um homem que viveu por 20 anos, achando que se aproveitar de alguém, trapacear, enganar o seu pai, se aproveitando que ele é cego. Um homem que, aproveitando a oportunidade de roubar o direito de primogenitura do seu irmão, negociar e corrompê-lo para vender por um prato de lentilha, coisas que para mim, para você, talvez pareça bobagem, mas é o desprezo por aquilo que é precioso. É o desprezo por aquilo que amados, que o Senhor nos ensina a ter como uma pérola preciosa, que nós deveríamos renunciar tudo que temos para alcançar. E por 20 anos, esse homem está vivendo algumas experiências com Deus, mas ele ainda não tinha feito um conserto na sua vida. Então, eu quero que os irmãos já estamos aqui em Gênesis, mas avance até o capítulo 32 de Gênesis. E no capítulo 32, Jacó toma uma decisão. Ele toma uma decisão de se encontrar com o seu irmão e se reconciliar com o seu irmão. Resolver a sua vida. Porque mesmo ele crescendo, sendo rico, tendo suas 2 esposas, tendo filhos, ele sabia que ainda ele não estava segundo o querer e a vontade do Senhor, por aquilo que ele fez por um servo levantado por Deus como Isaque, por ele ter traído o seu pai, por ele ter enganado o seu irmão. Mesmo ele bem sucedido, ele sabia que algo na sua vida ainda faltava, havia um conserto a ser feito. Então no capítulo 32 ele manda mensageiros avisar, avisa o meu irmão Esaú que eu vou voltar para me encontrar com ele. Eu quero pedir perdão a ele. Eu quero consertar tudo que eu fiz de errado. Eu quero colocar uma pedra em definitivo sobre isto. Porque Jacó era um homem que ainda não havia sido transformado pelo Senhor. Ele ainda fazia coisas erradas. Ele, para sair da presença de Labão, ele engana Labão para fugir da casa do seu sogro. A sua mulher, na hora de fugir, o que ela faz? Ela se aproveita que o seu pai está fora de casa e ela pega os ídolos do seu pai e leva junto com ela. A mulher que ele tanto cobiçava, que ele tanto amava, era uma idólatra e que não conseguia deixar os deuses do seu pai, que não conseguia deixar a religião que ela aprendeu do seu pai. Ele então é um homem que vive, amados, padecendo dificuldades e problemas, mas estava crescendo porque sobre ele havia a bênção do Senhor. Então ele tinha funcionários, ele tinha animais, quando você olhava socialmente, ele estava muito bem resolvido. Mas por que ele não tinha paz? Mas porque ele ainda não vivia plenamente a vontade do Senhor. E é disso que nós vamos falar hoje. Ele recebe a mensagem do mensageiro ao qual ele enviou, dizendo assim: o seu irmão está vindo ao teu encontro. E ele está vindo com 400 homens. Jacó então reconhece que talvez seria o seu fim, e ele divide as suas famílias e os seus funcionários em partes, para que se esses 400 homens atacassem um flanco, o outro daria tempo de fugir. Ele já acredita plenamente que a sua vida, a sua história está acabando, e que o Senhor não vai ser com ele nesse momento. Ele está triste, abatido, desamparado,
bem-sucedido financeiramente, familiarmente com suas esposas, seus filhos crescendo, só não existia ainda Benjamim, tudo estava perfeitamente a sua vida social. Mas agora ele sentia que o fim estava muito próximo. E é nesse momento que Deus muda a história de Jacó. Quando não havia mais esperança, quando tomado por lágrimas e desespero ele assim encontrava. Vamos ler versículo 22 do capítulo 32. E levantou-se aquela mesma noite, 32, 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Ele pega suas esposas, suas servas, seus filhos, seus funcionários, seus animais, e ele começa a caminhar em direção a Esaú. Ao passar pelo val de Jaboque, ele cruza um ribeiro, todo mundo passa, mas ele não. A Bíblia diz que ele ficou sozinho, e esse, amados, é um dos segredos bíblicos para o servo de Deus. Aquilo que nós não queremos, aquilo que nós temos medo, é o que o Senhor muitas vezes precisa fazer conosco para nos ensinar. Muitas vezes o Senhor precisa nos levar à solidão para poder chamar a nossa atenção. Foi assim, amados, com os seus servos. Aonde Deus tratou com José? Na solidão. Aonde Deus tratou com Davi? Na solidão. Enquanto ele era ovacionado pelas mulheres, enquanto ele era honrado porque pelos seus feitos, por ter matado Golias, o Senhor ainda não estava forjando o caráter nele, precisou tirar e colocar numa caverna, isolado, e ali o Senhor então começou a tratar com ele. Amados, foi desta forma que o Senhor tratou com Jesus. Por 40 dias, era só o Senhor provando o seu coração. Foi desta maneira que o Senhor tratou com Moisés. Teve que tirar ele do palácio e por 40 anos, num deserto sozinho, o Senhor foi forjando o caráter dele, e o Senhor foi moldando o caráter dele. Jacó, quando ele se encontra sozinho, o Senhor começa a mudar a história da vida dele. Aquilo que nós não queremos, nós queremos sempre estar amparados por muitas pessoas, estar no meio da nossa família, estar no meio dos amigos, estar sempre pessoas ao nosso lado que nós podemos contar. Mas, amados, muito do que Deus tem para nós precisa ser tratado no nosso particular. Não são com os nossos filhos, ou cônjuge, ou amigos, ou com o seu pastor. É você e Deus. É sozinho. Jacó está sozinho e aparece um homem, um varão. E ele percebe que esse homem é diferente, e a Bíblia diz que ele começa ali a combater esse homem. E ele vem declarar mais à frente que ele jamais deixaria que esse homem fosse embora sem que ele então desse uma bênção na qual ele sabia que ele estava ali. Aquele homem não estava vagando pela terra, aquele homem não estava sem motivo algum passando pelo val de Jaboque. Era o mensageiro do Senhor, era o próprio Senhor trazendo uma palavra que ele necessitava. E de repente o dia já está amanhecendo e Jacó está lutando com esse homem. Olha o que diz aqui o versículo 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Nós já falamos aqui, não é riqueza, não é dinheiro, isso tudo ele já tinha, isso tudo ele já possuía, servos ao seu serviço, filhos, posses, ele já tinha tudo. O medo dele era do seu conserto. Eu preciso pedir perdão ao meu irmão, mas ele pode tirar a minha vida. Eu preciso me reconciliar com meu pai, mas do que adianta? O meu irmão quer me matar.
Eu preciso da bênção do Senhor para que eu então conserte tudo que é necessário. E quando ele está sozinho, o Senhor trata com ele. A primeira coisa que Deus faz é ferir a sua coxa, ao ponto de Jacó nunca mais andar perfeitamente como ele andava até então. E talvez você realmente esteja enquadrado naquilo que o profeta Isaías diz. A obra de Deus ela é estranha e o ato dele é estranho. Para que Deus precisava ferir esse homem? Porque ele é homem, como eu e você. Nós nos esquecemos do que Deus faz conosco. Nós nos esquecemos das suas promessas. Abraão, escuta, sai da tua parentela, que eu vou te fazer um homem grande nesta terra. Eu vou fazer com que os seus filhos sejam numerosos como a areia do mar. No dia seguinte, vem a crise e ele vai para o Egito. Se Deus não nos marcar, amados, se não houver cicatrizes em nós, nós esquecemos o que Ele é, nós esquecemos para que Ele nos chamou, nós esquecemos por que Ele nos levantou, nós nos esquecemos. Jacó nunca mais esqueceu o que o Senhor fez com ele nesta noite, porque a cada passo que ele dava, ele se lembrava do que o Senhor fez por ele, no momento de maior aflição da sua vida, no momento de maior solidão da sua vida, no momento de maior desespero, o Senhor estava com ele. O anjo fere a sua coxa e ele nunca mais foi o mesmo. E aqui acontece a mudança, amados. Depois que o Senhor toca nele, tudo mudou. Olha o que acontece, versículo 27. Disse-me: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Quando ele estava enganando o seu pai, no quarto do seu pai, oferecendo guisado ao seu pai, Isaac fala assim: com quem eu falo? E ele diz assim: com Esaú. Diante dos homens, Jacó era um mentiroso, ele era um enganador, ele era um aproveitador, ele mentia, ele mentiu até para o seu pai, ele mentiu para Labão, ele mentiu para todos que ele teve oportunidade. Mas diante do Senhor, amados, nós estamos despidos. Não há como enganar, não há como não expor o que nós realmente somos. E diante do Senhor ele fala: quem você é? Eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro. E isso nos falta, amados. Falta-nos nós confessarmos quem nós realmente somos. Nós achamos que nós somos grandes, que nós somos isso, que nós somos poderosos, que somos homens irrepreensíveis nessa comunidade, nessa cidade, nesse país, porque eu sou. Ele erra, ele falha, mas eu não. E Jacó, nesse encontro com o Senhor, ele abre o teu coração e ele fala: Senhor, eu sou um enganador, eu não mereço a tua bênção, eu preciso dela, eu necessito dela, mas é isso que eu sou. Eu não presto. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu enganei, eu roubei, eu trapaceei. E agora eu estou cansado. O que eu conquistei com isso? Dinheiro? Funcionários? Uma família grande? Mas olha a minha família. Os meus filhos se odeiam. A minha mulher é uma idólatra. Olha a minha família, Senhor. Está destruída. O meu irmão vem contra mim e vai dizimar tudo que eu conquistei, todo o meu trabalho. Durante 20 anos eu vou perder tudo. Essa é a realidade. É isso que eu sou. Amados, esta sinceridade, ela precisa existir na nossa relação com o Senhor. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho. E quando dobramos o nosso joelho? E essas nossas orações são orações vazias. As nossas orações são: Senhor Deus poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és isso. E nós não falamos a verdade. Nós não falamos: Senhor, eu não consigo deixar de odiar. Senhor, eu não consigo deixar de falar essas coisas. Senhor, eu não consigo deixar esses vícios. Senhor, eu não consigo. Nós não falamos isso para o Senhor. Nós ficamos engrandecendo Ele, enaltecendo Ele. Senhor, cuida do meu dia, abre a porta de emprego, faz isso por mim, faz isso por aquele irmão. De vez em quando a gente ora por alguém, porque a gente coloca no grupo, põe no livro de oração, ou traz à igreja, mas nós não falamos a verdade. Nós não falamos: Senhor, eu não consigo mais, a minha vida está destruída, olha o que está acontecendo, olha o mundo, olha o que está acontecendo no mundo e o que eu sou.
e nós não somos verdadeiros com o Senhor. O Senhor levou ele para um lugar só, enviou um servo para falar com ele, e quando ele tem a oportunidade, o Senhor cria uma marca nele para ele nunca se esquecer daquele dia e o que o Senhor faria com ele naquele dia. E quando o anjo pergunta: quem é você? A mesma pergunta que o seu pai fez, ele disse: Esaú. A mesma pergunta que ele ouviu ao longo de anos e ele sempre se aproveitou para enganar. Naquele momento ele abre o seu coração e fala assim: eu sou o enganador, eu não sou digno da tua presença, eu não sou digno de tudo isso, mas eu preciso ser transformado. Uma vida transformada passa, amados, por sinceridade. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é com engano, não é contando histórias, não é cantando hinos, que não é uma realidade na minha vida, mas precisa ser uma verdade em minha vida. E aí o Senhor, olha o que Deus faz com a vida dele, amados, o 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. De hoje em diante, você não é mais esse enganador. De hoje em diante, você não vai ser mais esse trapaceiro. De hoje em diante, você vai dar a sua cabeça prêmio. Você não vai cortar cabeças. De hoje em diante, você não vai impor o que você quer. De hoje em diante, você não vai viver mais segundo a sua própria vontade. De hoje em diante, agora o Senhor vai governar os seus passos. Você vai parar de fazer isso que você faz, você vai parar de enganar, você vai parar de mentir, você vai parar de se aproveitar, você vai parar de se aproveitar de pessoas que são cegas, você vai parar de se aproveitar de pessoas que são limitadas, você vai parar de se aproveitar de situações e você vai tomar uma posição firme. Você vai deixar de viver essa vida carnal que você vive, que mente, que tem vergonha de anunciar quem você é e a quem você serve. Tem vergonha de falar que é cristão, tem vergonha de falar que não, eu não me misturo com essas coisas, eu não faço essas coisas. Você vai tomar uma posição. De hoje em diante, você agora é um homem que luta com o Senhor. Você é um valente. Você é um homem que tem que enfrentar verdadeiramente toda e qualquer situação. Jacó, este é o meu compromisso com você. E para que você não esqueça o que o Senhor fez, a coxa, a maneira dele caminhar sobre a terra, e é um ato aqui, uma ação profética, dizendo que a cada passo você vai se lembrar de quem você é. Não é mais um enganador, não é mais um trapaceiro, e o Senhor vai mudar não só a sua vida, como a sua família também. Amados, continuando o texto, ele diz assim no versículo 29, e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Parece vazio. Por que uma pergunta desta? O próprio mensageiro diz: por que você quer saber o meu nome? Amados, é um erro grotesco que nós cristãos cometemos. Quando o Senhor começa, é o início, quando o Senhor começa a mudar alguma coisa em nós queremos e achamos que é necessário criar métodos, amuletos, muletas, referências para nós continuarmos a ser transformados pelo Senhor. Quem fez isto por Jacó? Quem transformou a vida de Jacó? Quem marcou a vida de Jacó? Aquele mensageiro foi só um instrumento, mas é o Senhor. Ele está preocupado em honrar. Talvez naquele lugar ele queira levantar um altar e daria o nome do altar ao anjo, e talvez daria o nome do altar ao mensageiro. Talvez ele iria criar ali um ídolo para não se esquecer. Não é necessário. Por que você quer saber? Por que você quer dar honra aos homens? Por que você quer ser saudosista e honrar pessoas? Eu falava isso com meu pai ontem. Como as pessoas estão presas aos seus costumes. Aquilo que Jesus fala aos fariseus: vocês dão mais crédito ao costume do que à palavra. Vocês estão mais preocupados se nós lavamos a mão antes de comer do que honrar o pai e a mãe. Vocês estão mais preocupados com as doutrinas, vocês estão mais preocupados com os costumes criados pelos homens do que em obedecer a palavra.
que você quer, Jacó? Você quer saber meu nome para quê? Para colocar o meu nome nesse lugar? Para falar que aqui Deus mudou a sua história? Para que a próxima geração fale assim, ó, tá vendo? Se não fosse esse anjo aqui, hein? Nem quem é anjo? Quem é esse homem? Quem é esse lugar? Quem tem que ser honrado e louvado é o Senhor que tem transformado a minha vida. Nós rapidamente queremos criar ídolos, criar situações, pessoas que passaram na nossa vida. Eu tenho apreço e amor por muitas pessoas que passaram na minha vida, amados. Pastores, homens de Deus que foram instrumentos. Mas esses homens não são meus ídolos. Esses homens vão falhar e talvez já falharam comigo. E talvez ainda vão falhar. Ou já falharam comigo. Mas não é por eles. Como ainda existem cristãos presos a isso? E ainda justifica-se não se entregar ao Senhor por conta deles. Por que você ainda é esse crente? Ah, porque olha as igrejas, olha os pastores, olha o que está acontecendo. Mas o que o Senhor fez? Mas o que o Senhor operou? O que você tem dado a Ele? Quando você honra por causa dos homens. E quando você desonra justificando os homens. E Ele está dizendo assim, por que você quer saber meu nome? Para que você quer saber quem eu sou? Já quer cair no erro de novo? Você tem que olhar para o Senhor. Foi Ele que me mandou aqui, foi Ele que está mudando a sua sorte, foi Ele que mandou trocar o teu nome, foi Ele que está mudando a sua história da sua vida. Você deve honrar a Ele, e somente a Ele, e não as pessoas, e não as circunstâncias, e não as igrejas. Ontem, eu tive a oportunidade de conhecer a igreja aonde nasceu o meu pai na fé. Uma igreja bem pequenininha, eu e meu pai nós fizemos umas contas lá, ela pelo menos existe há 50, 60 anos. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Olha, foi aqui que Deus começou a obra na vida do pastor Dirceu. Aquilo é tudo parede, amados. Está podre, está apodrecendo, está caindo, daqui a pouco não vai existir mais. O nosso coração quer esse saudosismo, essa importância. O que é aquelas paredes? O que são aquelas paredes? São nada. Amanhã, se a gente mudar de prédio, mas foi aqui foi onde tudo começou. O que é isso aqui? Isso aqui é uma parede, isso aqui é piso, isso aqui é um salão, isso aqui já foi padaria, isso aqui já foi salão de festa, isso aqui não é nada. A gente quer se apegar a essas coisas, dar valor a símbolos, a amuletos, a imagem, e quem tem que ser lembrado é aquele que feriu você na coxa, aquele que marcou você. Esse é colocado de lado. E nós ficamos presos a essas coisas, ao tempo passado. Quando eu era, aquele louvor, aquele grupo, aquele isso. E nós ficamos presos. Ele está dizendo assim, o que você quer, Jacó? Você está querendo criar um amuleto? A palavra de Deus diz que um dia Deus, pela incredulidade do seu povo, chega para Moisés e fala, Moisés, não tem jeito, né? Se nós não queremos que o povo inteiro venha morrer aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte, você vai pegar um pouco de cobre, vai derreter e vai fazer uma serpente de metal. Você vai colocar no meio do acampamento, do arraial. Todas as vezes que os homens forem picados por essas serpentes venenosas do deserto, como eles não creem em mim, porque também, o que nós fizemos, Nós só mandamos as 10 pragas, nós só abrimos o mar vermelho, só brotou água da rocha, o maná está todo dia ali, tem uma nuvem fazendo sombra 24 horas para eles, 12 horas e 12 horas de sol, de calor no frio. A gente só fez isso e ainda assim eles não creem. A serpente é o problema. Então põe um ídolo lá, aí eles vão olhar para a serpente e aí eles vão ser curados, eles vão crer na serpente. O que Deus está querendo dizer? Que o povo dele muitas vezes crê mais no diabo, crê mais nas coisas que o diabo lança, crê mais na seta, crê mais nessas coisas do que no próprio Deus. Então deixa eles, Moisés, deixa eles crer no diabo, põe o ídolo lá para eles. E a Bíblia diz que anos e anos passam, e essa serpente de metal ganha um nome, Neustã, e vira um ídolo. O que você quer, Jacó? Você quer criar um ídolo aqui? Você quer criar uma circunstância para falar assim, olha, foi aqui que eu fui alcançado, foi aqui que Deus falou comigo, foi aqui onde tudo começou. Isso é coisa de gentil, amados. Isso é coisa de incrédulo. Isso é coisa de gente carnal. O que importa é o que o Senhor está fazendo na minha vida hoje.
O que importa é que o Senhor está me transformando hoje. Eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada a ninguém que... mas e a Paulo, e a Pedro, e a pastor Disseu, foram homens que Deus usou, mas eu não devo nada a ninguém. O que eu devo é ao Senhor. É a Ele eu tenho que honrar. E nós ficamos presos. Mas e isso e aquilo? E o anjo está dizendo assim, esquece. Não vai saber nem quem é o meu nome. Você tem que servir o Senhor. Olha para Ele. E Ele continua dizendo aqui, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ele ia dar o nome do anjo, ele ia dar o nome do mensageiro, porque aqui eu encontrei Miguel, porque aqui eu encontrei Gabriel, porque aqui foi o meu encontro. Não, ele entende, foi aqui que eu tive o encontro com o Senhor, foi aqui que eu fui salvo. Agora Esaú pode cortar minha cabeça, agora eu posso morrer, agora o meu coração está cheio de alegria da salvação, porque eu não havia me consertado nem com Deus, e nem tive a oportunidade de fazer isso com os homens. Ele então é reestabelecido, porque ele não, amados, não usou aquilo que muitas vezes o homem usa como estratégia. Ele foge do conserto, ele foge do restabelecer, mas ele simplesmente abriu seu coração e disse, quem eu sou? Eu sou o enganador. A sequência 31 diz assim, e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa de nenhum animal até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Não só para Jacó, mas para sua descendência. Essa virou uma marca. Os judeus usaram isso como um costume para não se esquecer o que Deus fez naquele dia com Jacó, com Israel. E aí, amados, nós vamos ler agora sobre o encontro dele com seu irmão. Capítulo 33, versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então ele está indo ao encontro do seu irmão. Ele coloca primeiro as suas servas, os filhos das servas, os filhos de Leia, e por último os filhos de Raquel, e também José, que era o seu predileto. Por quê? Porque se os primeiros fossem afligidos, daria tempo dos outros fugirem. Mas não se acovardou, e ele passou à frente de todos, e foi à frente e se inclinou diante de Esaú, demonstrando que ele estava arrependido do seu ato. Versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com os seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meus irmãos, sejam para ti o que tens. Meu irmão, desculpa, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contento em mim. Ele encontra o irmão não o mata, eles se reconciliam, eles se abraçam,
ele apresenta a família dele a Esaú. Ó, são seus sobrinhos. Olha aqui as minhas esposas. Olha aqui tudo que Deus fez na minha vida. E ele traz presentes a Esaú. Esaú não aceita os presentes. Não precisa, eu tenho bastante também. Entenda, amados, que a bênção do Senhor não é a riqueza. Esaú tinha mais funcionários que Jacó. A bênção do Senhor não é dinheiro. A bênção do Senhor não era riqueza. Esaú era mais poderoso que Jacó. Esaú tinha mais posses que Jacó. A bênção do Senhor não é isso. A bênção do Senhor é exatamente o que ele fala. Depois que tudo foi resolvido, o que ele fala? Ele fala assim: eu estou olhando para você, Esaú, e eu glorifico a Deus, porque esse momento é o mesmo, para mim, é o mesmo momento que eu tive ontem à noite, nesta madrugada. É como se eu estivesse diante de Deus. É como se eu estivesse diante da face do Senhor aqui, e eu quero engrandecer a Deus por esse momento. Ele não fala: Esaú, como você é bom, como você é misericordioso. Jacó entendeu que a partir do momento em que ele não é mais Jacó, mas que ele é Israel, tudo que acontece à vida dele, quem deve ser honrado, quem deve ser engrandecido é o Senhor, não é a sua capacidade, não é a sua habilidade. Esaú acabou de ser misericordioso, e a quem ele está honrando? A Deus. Eu olho para você e eu vejo o Senhor aqui, eu vejo o Senhor agindo no nosso meio. É isso que ele está enxergando. E se nós, amados, não entendermos isso, que tudo que nos cerca, que tudo que nos envolve está resumido em que Deus seja glorificado, em que Ele seja reconhecido, nós ainda somos como Jacó, enganador, vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos, da forma como nós entendemos. E ele então reconhece que o Senhor foi quem restituiu esta relação. Uma vida transformada passa, amados, por momentos como este que Jacó viveu. O Senhor teve que levar ele a ficar sozinho, longe da família, longe de todos, para tratar com ele. Nesse encontro com o Senhor, ele abre o coração, ele confessa os seus pecados, ele expõe todas as suas mazelas. Ele fala: Senhor, eu sou o enganador, é isso que eu sou, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor. O Senhor então muda a história dele, dizendo: olha, você não vai mais ser chamado enganador, trapaceiro, aproveitador de pessoas, mas você agora é aquele que faz parte do exército do Senhor. Você luta com Deus, como um príncipe, assim você lutou com o Senhor. E ele diz que naquele momento a salvação foi lhe dada. Foi naquele momento que a vida dele foi verdadeiramente transformada. Foi naquele momento que ele passou a compreender. Amados, você acha que Pedro foi alcançado pelo Senhor quando? Verdadeiramente? Lá no Mar da Galileia? Me segue? Foi quando o Senhor o encontra. Depois de ele ter negado. Depois de ele ter conhecido o Senhor e ter feito tudo aquilo. Ali muda a história da vida dele. Ali ele começa a entender quem é o Senhor. E ele já estava caminhando com Cristo há muito tempo. Não ache que a tua conversão, que a tua transformação verdadeira, plena e real é o dia que você entregou a sua vida ao Senhor. Muitas vezes nós entregamos, confessamos, dizemos que nós somos do Senhor. E estamos caminhando, enganando as pessoas, vivendo na idolatria, vivendo ainda no pecado. E o Senhor, amados, está nos dizendo que nós precisamos parar tudo. Deixa a sua família do outro lado do rio. Deixa o seu trabalho do outro lado do rio. Não atravesse o ribeirão, fica aqui sozinho. Eu quero falar com você. Está tudo errado, Jacó. Está tudo errado. Você continua ainda preso a esse mundo, ao engano, à mentira. Você ainda fica querendo se aproveitar para ganhar dinheiro, para poder se sobrepor às pessoas, enganar. Para com isso. Para com essa carnalidade. Para de mentir, para de enganar, para de falar mal das pessoas. Para com isso. É por isso que você está angustiado, não tem paz, não dorme, fica preocupado, tem medo do que vai acontecer, porque você ainda vive na carne. Agora Jacó sai, amados, desse encontro com Deus, sabendo que a sua cabeça pode ser cortada, mas não existe mais tristeza, não existe medo,
Não existe preocupação. Agora eu sou salvo. Agora Ele me libertou de toda acusação. Agora não tem cédula contra mim. Agora eu fui transformado de verdade. Agora eu vou reconhecer a cada passo. Eu vou reconhecer o que Ele é e o que Ele fez por mim. Essa é a transformação que o Senhor quer gerar em nós. E talvez muitos de nós, amados, vai precisar ser colocado sozinho, como Davi foi, como José foi. O Senhor já tinha dado o sonho a José, mas precisou levar ele a ficar sozinho para forjar o caráter dele. Foi assim que o caráter de Jacó foi forjado a se tornar Israel, sozinho. O Senhor o marcou para que ele nunca se esquecesse, que a cada passo que ele viesse a dar, ele se lembrasse do que o Senhor fez por ele. Amados, a nossa vida é uma constante batalha e luta por essa transformação. Quem é você? Se você continuar ainda enganando a si mesmo, dizendo que você é Esaú, se você quiser ainda continuar achando que o que você responde, o que você fala para Deus, se é possível enganar a Ele, continue. Ou você tem a opção de falar: Senhor, eu sou isto mesmo, eu sou um enganador, eu sou um mentiroso, eu sou um amante da carne, eu sou um amante das coisas desse mundo, eu não consigo deixar de servir o diabo, eu não consigo deixar, enquanto nós não abrirmos, enquanto nós não confessarmos, enquanto nós não nos arrependemos, o Senhor não vai transformar. Foi só depois que Jacó disse assim: eu sou enganador, eu sou tudo isso, eu sou pior. Foi aí que o Senhor mudou a história da vida dele. Foi aí que tudo verdadeiramente, amados, foi colocado à prova. Se eu e você não compreendermos isso, nós não iremos tão longe assim. Nós precisamos andar com o Senhor com sinceridade, com pureza de coração. E isso passa em confessar e falar aquilo que realmente somos. Nas tuas orações, no teu choro, na tua busca, fala: Senhor, é isso que precisa mudar, é isso que precisa ser transformado a cada dia. E se você verdadeiramente ser sincero com o Senhor, Ele pode agir ao teu favor, mas com mentiras, com engano, com trapaças, nós não iremos longe, amados. E muitas vezes esta é a relação do cristão com Deus, uma relação de trapaceiros, achando que Deus não está vendo o que nós fazemos, achando que Deus não está lendo as nossas intenções, achando que Deus não nos vê quando ninguém nos vê. Isso nunca vai trazer a transformação necessária nas nossas vidas. Mas o dia que nós confessarmos, rasgar os nossos corações, como o Senhor diz: eu não quero vestes rasgadas, eu quero o teu coração. Não rasgue mais as suas vestes, não faça todo o rito de se entregar, de confessar, mas de verdade, rasgue o teu coração, seja sincero com o Senhor, confessa a Ele. E como o Senhor fez com Israel, Ele fará conosco. Então eu fui salvo nesse lugar, foi nesse dia que a salvação foi me concedida. Amém? Glória ao nosso Deus. Vamos orar?